aquilo que foi visto nas últimas aulas, né, apesar das aulas terem sido gravadas, não terem sido ao vivo, que a gente faz, vamos dizer assim, 2 aulas que a gente tem conversado um pouco sobre a CEPAL, né? Apesar de não fazer parte exatamente do pensamento brasileiro, né, a justificativa disso é que a CEPAL tem uma participação importante no Brasil, né, a influência importante no Brasil, principalmente aí nos anos 50, 60, 70, não certo? Talvez hoje menos, não certo? Mas já foi muito influente. E talvez seja também o contrário, ou seja verdadeiro, ou seja, o Brasil foi o lugar, talvez, onde mais, nesse período, a CEPAL tenha, de alguma maneira, dialogado. Na verdade, também México, Chile, vários outros países, tá certo? Mas, eu não sei, talvez a gente, como a gente está aqui, a gente tem olhos para isso, tá certo? Quer dizer, mas é notável a influência que a CEPAL tem no território brasileiro, né, entre os economistas brasileiros, principalmente nesse período antes do regime militar, etc. Né? Então, nessas últimas aulas, eu vou colocar aqui a apresentação também da aula de hoje, se eu achar. E deixa eu fazer uma coisa aqui. Sempre esqueço de fazer isso. Então, nessas últimas aulas, a gente tem visto um pouco a CEPAL, dado a importância que ela tem justamente nesse momento. Né? A gente viu na aula anterior ainda, né, como o desenvolvimentismo no Brasil já tinha dado os seus primeiros passos antes da CEPAL, né? Mas a CEPAL ela vai ter talvez um papel importante de fortalecimento intelectual, de fortalecimento teórico, fortalecimento das bases da discussão, principalmente entre os romantistas e os liberais, que a gente viu que, num primeiro momento, talvez a coisa carecesse de algum reforço nesse sentido, e a CEPAL vem cair, né, como uma luva nessa história. E o que a gente viu, então, nas últimas aulas, certo, foi que a CEPAL, por um lado, certo, a gente viu na primeira aula um pouco a criação da CEPAL. Eu achei importante a gente conversar sobre isso, porque não foi uma. Quer dizer, primeiro, não era uma coisa óbvia a criação da CEPAL, né? Que é uma comissão, né, como existiu a Comissão Europeia do pós-guerra, mas a Comissão Europeia do pós-guerra é muito clara, certo? É uma comissão para a reconstrução da Europa, né, para o planejamento e reconstrução da Europa, que foi efetivamente destruída pela guerra. Da mesma maneira que assim, você também tem uma comissão, se eu não me engano, para a Ásia, para o Seu Oriente, tem várias dessas comissões. E a criação da comissão para a América Latina parece estranho no primeiro momento, né, porque a América Latina não foi muito diretamente envolvida no conflito, certo? Tem um pouco conflito em território latino-americano, e você teve dificuldade com a guerra, mas não tem que fazer uma reconstrução, vamos dizer assim, da infraestrutura, alguma coisa parecida com isso. Mas os latino-americanos, eles defenderam a ideia de que precisava de uma comissão como a CEPAL, certo? Né? Para uma espécie de uma reconstrução da América Latina, dado, né, não só sua condição de desenvolvimento econômico, vamos dizer assim, atrasado, subdesenvolvido, ou alguma coisa parecida com isso, certo? Quer dizer, como pelo fato, certo, de que nessa reconstrução dos países europeus, os países afetados pela guerra, essa reconstrução, se a América Latina não se cuidasse, vamos dizer assim, não olhasse para ela com certo cuidado, essa reconstrução afastaria ainda mais a América Latina
da Europa, né? Por mais difícil, por mais sofrimentos que a Europa tinha e teve, certo? Era muito claro para a América Latina, certo, que a reconstrução europeia não só ia merecer fundos e mundos e dinheiro e pensamento e ideias, e, enfim, como ela iria também absorver uma boa parte daquilo que aconteceu durante a guerra, certo? Quer dizer, além da destruição que a gente tem durante a guerra, a gente tem o lado, não sei se eu posso dizer que é um lado positivo, não sei se é de bom tom falar isso, mas o lado que, no fundo, o Ocidente vence a guerra porque ele vence uma guerra tecnológica, certo? Quer dizer, a Alemanha sai na frente tecnologicamente, mas o eixo vai perdendo um pouco a disputa do avanço tecnológico, certo? E esse avanço tecnológico é gigantesco no período final da guerra, e era óbvio que esses avanços tecnológicos iam ser incorporados à economia dos países que estavam sendo reconstruídos. Então, você teria uma espécie de uma vantagem, vamos dizer assim, muito grande dos países europeus nessa reconstrução, que vamos dizer assim, o capital velho foi destruído pela guerra, o que é um problema, inclusive, certo? Mas também limpa, vamos dizer assim, a área para você introduzir um capital novo, com uma tecnologia nova, com uma tecnologia muito possante, certo? Quer dizer, que vem de todas as mudanças que vão dar aí na questão computacional, na questão de comunicação, etc. Né? Não sou um expert nisso, mas todo mundo sabe, certo, dos avanços que você teve aí na parte de comunicação, de radares e de aparelhos computacionais durante a guerra, e você está indo em direção a um novo mundo, certo? Algumas pessoas vão dizer que a terceira revolução industrial se faz durante a guerra, certo? E você tem a incorporação dessas vantagens. Então, quer dizer, uma boa parte, por exemplo, da fala chilena, da própria fala do Brasil, vamos dizer assim, nas Nações Unidas, certo? É que a América Latina já estava, de certa forma, tinha uma posição antes da guerra de, vamos dizer assim, um certo atraso, certo? E que, se você não, de alguma maneira, se organizasse, esse atraso ia ser pior, né? Ia ser piorado, ia ser ampliado. Então, justificava uma CEPAL, certo? Uma comissão econômica para estudar, no âmbito das Nações Unidas, certo? Para estudar uma região do hemisfério, do planeta, certo? Que não sofreu muito com a guerra diretamente, mas que poderia ter suas condições econômicas ainda mais deterioradas, dado o formato com que a reconstrução mundial iria acontecer. Então, essa reivindicação não é aceita necessariamente por todo mundo. A Inglaterra, no primeiro momento, não gosta, a própria União Soviética também não gosta. Os Estados Unidos têm uma resistência muito grande também a isso, certo? E ele tem uma resistência não só a essa ideia de reconstrução, não, mas principalmente a ideia da CEPAL estar fora, vamos dizer assim, dos domínios dos Estados Unidos diretamente, né? Quer dizer, os Estados Unidos queriam uma CEPAL, mas dentro daquilo que vai ser depois a OEA, certo? O espaço dos Estados americanos, né? Na época tinha um outro nome, que eu não recordo agora, e os Estados Unidos, então, acabam aceitando a criação da CEPAL, mas queriam ter uma espécie de um controle sobre ela, e não deixar, vamos dizer assim, que essa discussão saísse do espaço americano, mas, de qualquer maneira, a CEPAL foi criada, então, até com uma resistência bastante forte dos Estados Unidos, e foi criado dentro do âmbito das Nações Unidas. E o que é talvez interessante é que a CEPAL talvez seja a comissão que mais dificuldade teve para nascer, certo? Mas há uma das poucas comissões que permanece até os dias de hoje. Várias dessas comissões encerraram seus trabalhos depois da reconstrução europeia ou da reconstrução do pós-guerra, e a CEPAL continua até hoje, enfim, se justificou por outros motivos, etc. Então, isso a gente olhou um pouco na primeira dessas aulas sobre a CEPAL.
E na segunda aula, na aula seguinte, a gente pegou o seu expoente, né, o seu expoente primeiro, certo? Que é o Raul Prebisch. Né? O Prebisch, então, ele é escolhido, depois, se não me engano, na primeira, a CEPAL vai se organizar por sessões, né? Até hoje você tem as sessões da CEPAL, e a CEPAL, ela, nas primeiras sessões, ela, né, decide você fazer uma espécie de um levantamento, de um estudo sobre a América Latina, sobre a situação econômica da América Latina, e para isso vai chamar uma pessoa que é o Raul Prebisch. O Prebisch a gente então, viu ali nessa aula, certo? Que o Prebisch é uma pessoa já bastante conhecida na época, né? E conhecida por várias razões. Certo? Ele já tinha sido autodiretor, não sei se foi diretor do Banco Central da Argentina, que já tinha sido criado, né? O Brasil não tem Banco Central, mas a Argentina já tinha, e administrou a política monetária argentina durante toda a década de 30, né? Todos os turbulentos anos 30. Antes disso, já tinha trabalhado no Ministério da Fazenda da Argentina, tentando criações de impostos, mexendo com estatísticas, etc. Então, de um lado, ele é conhecido como um institutional building, né? Um cara que constrói instituições. Né? Isso depois ele vai também, depois da CEPAL, ele vai continuar fazendo isso, ele vai trabalhar na UNCTAD, enfim, ele continua com esse papel de um criador, né? Institucional, né? O cara que monta instituições, né? São pessoas importantes, né? Então isso de um lado, e por outro lado ele tem do ponto de vista intelectual, vamos dizer assim, ele é uma pessoa que tem, né, uma formação, né? Foi presidente do Banco Central, uma formação e um certo respeito à ortodoxia, certo? Mas nos anos, um pouco antes da criação da CEPAL, por exemplo, ele tem algumas reflexões que colocam ele como uma pessoa um pouco diferente nessa perspectiva. Né? Não é mais tão ortodoxo, para usar o termo que a gente estava conversando antes da aula. Ele, nas conferências que ele dá no Banco Central mexicano, né, se eu não me engano, em 1944, ele dá algumas conferências ali, certo, sobre a atuação dele como presidente, o diretor-geral do Banco Central da Argentina, certo, durante os anos 30, e ele vai dizer, né, que durante os anos 30 a gente viveu anos turbulentos, né, e anos onde a teoria econômica dificilmente encontrava a guarida, certo? Quer dizer, e que, na verdade, esses anos todos fizeram ele repensar um pouco essas teorias, certo? Quer dizer, e que, na verdade, você precisa adequar as teorias a certas situações da realidade e não fazer o que muita gente faz, que é o contrário, certo? Quer dizer, que é adequar a realidade à teoria, certo? Ele fala, olha, o que eu aprendi nos anos 30, certo, é que certos elementos da teoria, muitas vezes, em certos momentos, não se aplicam. Né? E nessas reflexões ainda, durante suas palestras ali no Banco Central mexicano, ele também vai acabar dizendo que é preciso tomar cuidado um pouco com as teorias econômicas que vêm de fora, ninguém vai negar as teorias econômicas, certo? Mas o formato de como elas devem ser interpretadas à luz da história ou das condições latino-americanas, a gente tem que tomar cuidado. Né? Então, ali ele já aponta algumas coisas, né? Por exemplo, já tem algumas discussões sobre questões monetárias, certo? Quer dizer, então, de certa forma, ele já está olhando ali, por exemplo, a ideia de que existe uma reação assimétrica quando você usa as teses do padrão ouro, certo? Quer dizer, a América Latina não reage, os países latino-americanos não reagem da mesma forma que os países centrais. Não quer dizer, vamos dizer assim, que as setinhas vão para o lado errado, certo? Não quer dizer que se você aumentar a oferta de moeda não vai ter inflação, certo? Quer dizer, ou se você diminuir a oferta de moeda não vai ter aumento de juros. O problema é o tamanho das setas. O problema é a elasticidade, certo?
né? Então, a assimetria vem muito nesse sentido, certo? De que uma coisa que você pode acertar na Europa com uma taxa de desemprego, de um aumento da taxa de desemprego de 1%, né? Na América Latina, esse aumento da taxa de desemprego para você ajustar o balanço de pagamentos não é mais de 1%, certo? Mas é de 5%, 6%, ou seja, você tem, né, as condições até políticas não te permitem você dobrar a taxa de desemprego numa economia, né? E ele falou, mas se essas condições fossem assim no mundo europeu, eu duvido que eles aplicariam essas teses, né? Então a gente precisa ver, quer dizer, ninguém está dizendo que a teoria está errada, tá certo? Quer dizer, mas ela tem implicações, vamos dizer assim, para a América Latina, certo? Que a gente precisa olhar com certo cuidado. Né? Então, esse discurso, vamos dizer assim, esse tipo de posição, ele também tinha tido muitos problemas com o governo, com a ditadura argentina durante a guerra, ele chegou a ser expulso da Argentina, se não me engano. Ele tem, enfim, você já é uma pessoa muito conhecida, certo? Já de muito bom trânsito internacional, que administrou com certo. Enfim, algumas pessoas admiram a forma como ele administrou o Banco Central argentino, né? Então ele foi escolhido, vamos dizer assim, também por esse lado e também pelo lado dele no governo argentino, certo? Ter criado, inclusive, o próprio Banco Central, etc. E ele é trazido, então, para a CEPAL, e na CEPAL ele vai, então, ficar um bom tempo, né? Ele vai ficar, se não me engano, 15, quase 20 anos na CEPAL, como, primeiro, contratado para fazer o tal do estudo, né? Que ele vai entregar, é o primeiro texto da CEPAL famoso, né? Um estudo da América Latina, que foi traduzido para o português, está escrito, foi publicado na Revista Brasileira de Economia, um dos primeiros números da Revista Brasileira de Economia, e, se eu não me engano, eu deixei ele para vocês lerem tá no store para vocês. Está no E-Disciplinas. E, então, que é o primeiro trabalho, que é o primeiro texto da CEPAL. Né? E depois desse primeiro texto da CEPAL, ele vai escrever um segundo texto, certo? Ainda complementando esse tipo de coisa, e vai depois, se não me engano, escrever um terceiro, não exatamente um texto, é uma espécie de um decálogo com propostas de intervenção, né, que os países latino-americanos tinham que fazer, como deveriam seguir, etc. Né? E é isso que eu queria conversar com vocês hoje, certo? Um pouco esse primeiro contexto, essas primeiras teses do pensamento cepalino. Né? É óbvio que o Preves, quando ele foi a CEPAL, ele não foi sozinho. Certo? Ele já chama uma série de pessoas para trabalharem com ele, né? Já ali o Furtado vai para lá, você tem uma série de pessoas que vão trabalhar com ele lá, vão trabalhar muito com estatísticas, ele era um cara que trabalhava muito com dados, etc. Né? Ele reclama, certo? Né? E aí você pode dizer, tem que montar, né? Não tem dados aqui, né? Não tem nada aqui, certo? Quer dizer, né? Então ele tem que montar uma base de pensamento, certo? Com base em evidências, em dados, certo? Quer dizer, e vai ter que chamar, então, pessoas dos vários países, e a primeira responsabilidade dessas pessoas é tentar formar um banco de dados importantes para analisar a América Latina. Certo? O Furtado, inclusive, reclama muito, vamos dizer assim, dos dados brasileiros, dizendo que é um absurdo, que o Brasil que não tem dado nenhum, etc. Vamos lembrar que o IBGE tinha acabado de ser criado, certo? Fazia alguns anos que tinha sido criado. Se eu não me engano, você 49. Eu acho que o primeiro PIB tinha sido acabado de ter sido calculado no Brasil, foi 47, se não me engano, ou alguma coisa assim, não sei. Estava ali, estava começando a criar, né? E ele então reclama muito dos dados, etc. Então, essa equipe vai montar essa base de dados e começar a fazer o primeiro desenvolvimento analítico, a primeira construção analítica da CEPAL, que vai marcar muito a CEPAL e vai marcar todo o pensamento cepalino por algum tempo. E é isso que eu queria, então, conversar. Depois, o próprio Prebisch, ele sai da condição de consultor, né, que tinha sido contratado para fazer esse primeiro trabalho, e passa a ser o secretário-geral da CEPAL e permanece no CEPAL junto com essa equipe que ele trouxe e com outras pessoas por um bom tempo, aí, até os anos 60.
Então, o que eu queria ver com vocês aqui ainda, certo? Hoje é um pouco essa concepção inicial, né? E só para a gente ter claro, mais ou menos o seguinte, certo? Quer dizer, então, a gente tem, eu vou tentar ver hoje essa, primeiro, vou dizer assim, um pouco o que seria uma espécie de uma estrutura analítica da CEPAL, né? Esse é o objetivo, contar as principais formas de pensar da CEPAL, forma de estabelecer a metodologia de trabalho da CEPAL e de interação, né? E, a partir dessa metodologia, as primeiras interpretações da CEPAL, ou vamos chamar assim, as interpretações dos anos 50. Né? Uma coisa importante em relação à CEPAL, ela hoje, né, tem lá mais de 70 anos, então a CEPAL, ela continua existindo, né? A gente vai falar hoje sobre os anos 50, né? E existe uma certa evolução do pensamento cepalino, né? Para vários autores, como o próprio Belchovsky e outros que a gente está acompanhando um pouco aqui, essa base, essa estrutura metodológica que eu vou apresentar hoje, ela se mantém, de certa forma, ao longo do tempo, né? E como a CEPAL tem uma pegada histórica muito forte, né? Uma parte da metodologia dela é uma abordagem histórica, né? E como a história foi evoluindo, até porque a própria CEPAL fez intervenções que mudaram a história, certo? Quer dizer, então essa história vai se alterando, certo? E a reflexão que a CEPAL vai fazendo também vai se alterando. E isso passa a ser o tema da próxima aula, certo? Da aula de amanhã, que já está à disposição de vocês, eu já gravei, já deixei para vocês. Na verdade, eu gravei ano passado e vou deixar para vocês esse ano também, certo? Mas ali você vê como os temas, a estrutura do pensamento cepalino, ela se mantém, certo? Quer dizer, mas o formato, algumas análises, elas vão se alterando, até porque a realidade vai se alterando, né? Então é isso que eu queria, e aí a gente encerra essa parte da CEPAL e volta para o Brasil aí na semana que vem, né? Então, é isso que eu queria ver um pouco com vocês hoje, certo? Primeira coisa, certo? Quer dizer, eu diria, vamos dizer assim, que a CEPAL, naquele quadro que a gente fez na primeira aula, né, sobre o que a gente está chamando aqui de pensamento econômico, etc., eu diria que talvez a CEPAL ela tivesse mais ligada, certo, ao que a gente chama, o que o Schumpeter chamou de um sistema de economia política, né, que eu chamei de uma doutrina econômica, alguma coisa assim, né? A CEPAL ela se vale muito de análise econômica, de conceitos, de leis, né? Ela usa muito questão dos mercados, ela usa muito o conceito de externalidade também, que eu ia fazer, mas é o conceito de elasticidade, ela usa bastante, certo? Quer dizer, então, né, então, ela se vale muito de teorias que já existiam, certo? E vai, de alguma maneira, estruturar essas teorias, certo? Talvez tenha algumas contribuições teóricas novas, certo? Algumas análises, alguns conceitos novos, para muita gente tem um particular conceito de subdesenvolvimento, o conceito, o uso dentro da teoria econômica da ideia de centro-periferia, numa abordagem histórica, talvez algumas pessoas vão dizer que é uma inovação, eu não sei se enfim, certo? Quer dizer, mas eu diria que, vamos dizer assim, a CEPAL está um pouco aqui, certo? Nessa caixinha aqui. Algumas pessoas chamam de pensamento cepalino, outras chamam de desenvolvimentismo latino-americano, outras pessoas chamam do estruturalismo latino-americano, né? E aí vocês podem fazer uma pergunta se tem a ver com o famoso estruturalismo francês. Eu acho que se usa a palavra estruturalismo aí de forma diferente, não é a mesma coisa, certo? Enfim. E essa primeira coisa, certo? Eu acho que a CEPAL compõe aí um conjunto doutrinário, vamos dizer assim, dessa forma, né? Da mesma maneira que você tem o liberalismo, que você tem certas coisas, certo? Então, ela também é um conjunto doutrinário que se vale, vamos dizer assim, de uma particular forma de usar essas leis, esses conceitos econômicos, cria alguns novos, etc. E a CEPAL, vamos dizer assim, acho que tem uma outra parte importante da CEPAL, e isso acho que a gente deixou claro quando a gente falou do Prebisch,
né, o Prebisch jamais aceitaria ir para a CEPAL só para fazer um estudo sobre a América Latina, ou para ficar lá estudando a América Latina e publicando uns textos, etc. Ele fez, obviamente, muito isso, certo? Mas a CEPAL tem um objetivo intervencionista muito claro, né? Então, a ideia é de estudar, conhecer a América Latina e transformar, né? Então, quer dizer, você tem aqui uma coisa talvez um pouco diferente do que a gente talvez esperasse de uma academia, certo? Quer dizer, de uma academia clássica, certo? Dos cientistas que trabalham, vamos dizer assim, pela ciência, ou os acadêmicos que trabalham pela ciência, etc. Então, aqui você tem um bom bando de novos estudiosos, o Prebisch liderando essas novas pessoas, né? E todos eles né, com esse papel de estudar as particularidades, as características das economias latino-americanas, ou da economia latino-americana, essa é uma questão, né, se a gente pode falar a América Latina ou as Américas Latinas, até onde, né? Mas você não vai estudar por si, certo? Ninguém foi ali para ficar olhando e publicando textos sobre a América Latina, certo? Mas a intenção é apoiar governos, certo? Literalmente não é só fazer um decálogo para sair nos jornais, é isso que eu faria sobre a América Latina. Não, não é isso que eu faria, não. Eu quero conversar com Getúlio Vargas, certo? Ou com o presidente que for, certo? Eu vim aqui, diria Prebisch, certo? Para estudar, para analisar, para propor, né? E para conversar, né? E se precisar, eu ajudo a implementar, certo? Quer dizer, né? É óbvio que eles respeitam, vamos dizer assim, os governos, certo? Os governos que tomam as decisões, certo? Quer dizer, eles não são governo, né? Mas eles querem influenciar, né? Então, não é uma academia, certo? Que trabalha pela beleza da ciência, certo? Quer dizer, né? Então, ele está querendo criar uma instituição, é isso que ele vai aceitar, essa criação dessa instituição, como uma instituição de análise mais de intervenção. A própria Nações Unidas, vamos dizer assim, quando a CEPAL é um órgão das Nações Unidas, né, a CEPAL é um órgão também de planejamento, certo? Quer dizer, e também de programação econômica, a gente vai chamar isso. Hoje não se usa mais essa palavra, né, programação econômica, mas é basicamente planejamento. Certo? Então, a CEPAL ela tem o estudo que ela vai fazer sobre a América Latina, e ela tem um outro lado, certo? Quer dizer, que ela vai trabalhar junto com as outras comissões que foram criadas nas Nações Unidas, certo? E as Nações Unidas em si, ela vai também estar criando ali uma série de instrumentos, né, que facilitam a intervenção, que permitem a intervenção do Estado em vários assuntos econômicos, né? São as Nações Unidas que criam, vamos dizer assim, toda a contabilidade social, todo aquele curso que vocês fizeram de contabilidade social lá, né, contas nacionais, certo? As contas nacionais, se você olhar os relatórios metodológicos das contas nacionais, não vem do FMI ou do Banco Mundial ou do Banco de Basileia, vem das Nações Unidas. Né? Os relatórios metodológicos de como calcular o PIB, certo? Quer dizer, como criar o Sistema Nacional de Contas Nacionais, certo? Quer dizer, SCN, certo? Isso tudo, certo, é manualizado pelas Nações Unidas até hoje, e as Nações Unidas se propuseram de uma forma, de uma parte, a criar esse instrumental, que é novo nessa época, não existia isso claramente no período anterior, né? O fato que o IBGE calcula o PIB em 47, certo? Não é à toa, certo? Quer dizer, isso está acontecendo no mundo todo, né? E não só os instrumentos de contas nacionais, mas, por exemplo, as matrizes de insumo-produto, técnicas de programação econômica, técnicas de planejamento econômico, né? É bastante forte. E a CEPAL ela tem o papel de tirar isso das Nações Unidas, trabalhar junto com
todos os teóricos do desenvolvimento, teóricos das contas nacionais que está acontecendo nas Nações Unidas, e trazer isso para os países latino-americanos como instrumentos importantes a serem utilizados pelos países, né? Isso tanto nos IBGEs da vida, certo? Nos institutos que fazem o levantamento de informações, de dados, etc., como, vamos dizer assim, nos ministérios do planejamento. Né? Não é à toa que o IBGE faz parte do Ministério do Planejamento. Fazia, né? Não tem mais Ministério do Planejamento. Na época também, né? O Ministério do Planejamento foi criado no Brasil só nos anos 60, certo? Grosso modo, os militares, que era um pouquinho antes do Celso Furtado assumir lá, fazer o plano trienal, mas grosso modo militar. Mas, enfim, a parte de planejamento do governo, certo? Então, criar instrumentos, fazer planificação, criar orçamento, né? Colocar os orçamentos públicos num pacote de mais longo prazo, certo? Então, fazer um planejamento de mais, né? Que hoje é o PPA, essas coisas todas, certo? Quer dizer, né? O próprio PPA, quando foi criado pelos governos brasileiros no período recente, certo? Quer dizer, eles tiveram, ainda nesse período mais novo, né, nos anos 2000, tiveram apoio da CEPAL, do escritório da CEPAL de Brasília, para fazer os PPAs, esse tipo de coisa. Então, essa parte de planejamento, política orçamentária, de contas nacionais, etc., está se desenvolvendo agora, e a CEPAL é o órgão que traz esse material das Nações Unidas para dentro dos países latino-americanos. Né? Tem alguns que vão buscar diretamente, mas não impediu o IBGE também de trabalhar diretamente, mas a CEPAL tem esse papel. Então, a CEPAL tem essa vertente, vamos dizer assim, intervencionista de maneira muito forte, né? Muito pesada. Né? Isso talvez afaste a CEPAL de outras doutrinas econômicas. Né? Ela tem deliberado, né, uma vontade de intervenção e propostas intervencionistas, e se não seguir, dane-se, certo? Então, no Brasil, o Getúlio Vargas não só apoiou a criação da CEPAL, como vai usar a CEPAL quando depois ele voltar a ser presidente. Né? Na época do Juscelino, você tem o famoso grupo BNDES-CEPAL, que está por trás, ou que trabalhou na implementação do plano de metas, e assim vai. Né? Então, esse é o primeiro destaque que eu acho que era importante a gente fazer. Né? Então, ou esses dois destaques, né? essa ideia certo, da intervenção aqui, certo? E a ideia de que talvez seja um conjunto de doutrinário também. Né? Então, como é que eu queria... então, a primeira parte dessa parte analítica da CEPAL, desse componente metodológico da CEPAL, é destacar a importância, né, da história para a CEPAL, né, do método histórico indutivo. Você pegar o primeiro texto do Prebisch, certo? Quer dizer, o primeiro texto do Prebisch é uma história. Esse texto de 49 é uma história do que aconteceu nos últimos né, naquela época, nos 30, 40 anos anteriores a 49. O que aconteceu, grosso modo, aí, no século XX, na primeira metade do século XX na América Latina. Não é uma história que vai buscar os incas e os mastecas e os maias e vai discutir se os vikings chegaram na América antes do Colombo ou não, tá certo? Mas é histórico no sentido de que você pega, né, desde a época exportadora, toda a crise de 30, e faz toda uma análise histórica desse tipo de coisa. Então, a parte importante do corpo analítico da CEPAL é esse método histórico indutivo, certo? Que vai se juntar aí com um arcabouço teórico, certo? Quer dizer, um arcabouço teórico, vamos dizer assim, que o pessoal vai chamar de teoria estruturalista do subdesenvolvimento, ou teoria do subdesenvolvimento periférico, ou teoria estruturalista latino-americana. Aí você combina aí as palavras. Normalmente, alguma combinação delas vai ser usada para explicar um pouco essa parte mais teórica da CEPAL. Né? Então, essa é a primeira parte. Né? A CEPAL é um sistema de economia política, um corpo doutrinário,
que tem um princípio normativo muito forte, ou seja, um princípio de intervenção, né? Não é só o que é, mas é como deve ser, né? Então tem essa história, e esse o que é e como deve ser, né, vem, de um lado, de uma análise que tem uma parte da análise que é uma análise histórica, certo? Combinada com uma análise mais teórica, muito ligada à ideia, então, de desenvolvimento, né, teorias de desenvolvimento, ou teorias de subdesenvolvimento, se a gente quiser. Então, a CEPAL vai dialogar muito com os teóricos do desenvolvimento. Se quiser pegar muitos textos hoje que saem sobre CEPAL, está combinando, está discutindo qual é a posição do Richman, do Myrdal, do Steindl, do Perroux, que é um francês importante nessa época, do Lewis. Todos esses caras, o Lewis, o Myrdal, vários deles ganharam pelo Nobel, certo? São qualquer um, certo? São pessoas que estudavam nessa época a teoria do desenvolvimento econômico. Né? Então, você tem para algumas pessoas existe uma espécie de uma criação de uma teoria do desenvolvimento econômico latino-americana, com base aí nas teses do Prebisch, do Furtado, do Aníbal Pinto, enfim. Então, essa parte, combinada com a parte histórica, tá certo? Então, só para lembrar, né, o que o Prebisch faz é um diagnóstico da economia latino-americana em 1949, certo? Mas é um diagnóstico, no fundo, do que aconteceu na economia latino-americana nessa primeira metade do século XIX, do século XX. E se você pegar os outros autores que estão ali trabalhando com o Prebisch, né, o Furtado, né, ele vai ser conhecido como historiador econômico, certo? Os principais, ele tem livros de teoria econômica, né, de teoria do desenvolvimento, ele tem um livro que chama Teoria do Desenvolvimento, tem os livros sobre subdesenvolvimento, e tem as análises históricas que vão continuar depois do milagre, etc. Mas, né, você tem, né, o livro que é mais conhecido do Furtado ainda é o Formação Econômica no Brasil e na América Latina, Formação Econômica na América Latina. Se você pegar os outros autores cepalinos, né, o Aníbal Pinto, que está junto com o Furtado lá no Chile, junto com o Prebisch, certo? Ele tem um livro, né, chama Chile, um caso de desenvolvimento frustrado, que também é um livro de história, muito parecido com Formação Econômica. Mais parecido ainda é um outro livro de uma pessoa que é cepalina também, que é o Aldo Ferrer, que é sobre a economia argentina, né? Talvez um livro mais clássico sobre a história da economia argentina, é esse livro do Aldo Ferrer. Então, são todos cepalinos, são todos economistas, certo? Que têm, assim, na análise histórica, o seu elemento forte, certo? E o Prebisch e o trabalho também vai ser utilizado esse método histórico. Né? Então, a ideia é pegar esses três textos, como eu disse, e dar uma olhada nessa construção. Né? Então, o primeiro texto chama Desenvolvimento Econômico da América Latina e alguns dos seus problemas, depois o Estudo Econômico da América Latina, quando ele encerra, certo? Ele fecha o trabalho para o qual ele foi contratado, que se junta aí com algumas questões de intervenção, né? Problemas teóricos e práticos de crescimento econômico, que, como eu disse, é uma espécie de um decálogo sobre intervenção. Né? Então, esses são os elementos clássicos, esses são os textos, talvez, principais da matriz analítica do pensamento. Tem gente que vai pegar outros textos, né? Mas, enfim. Então, o que tem nesses textos, certo? Quer dizer, né, o que você olha nesses textos? Ele tem quatro coisas, vamos dizer assim, que vão ser as quatro caixinhas principais. Certo? Quer dizer, a primeira é a ideia de centro-periferia, vai ser a ideia inicial, vai ser a ideia que vai deixar muita gente por brava. As primeiras brigas, por exemplo, inclusive com os próprios economistas americanos que vão estar discutindo com o Prebisch na própria CEPAL, né? E também vai ser objeto da defesa. Por exemplo, a gente disse que tem um francês que defende muito a CEPAL, que é o Pierre Mendès, que é uma espécie de um embaixador francês junto à CEPAL, certo? Vai defender, etc. A gente volta a essa discussão. E aí, a partir, então, eu falo, olha, são países, a América Latina não é um país central, é um país periférico, né, que está em vias de desenvolvimento, né,
está em processo de desenvolvimento, né? E ele enfrenta duas questões, certo? Quer dizer, principais, né? Que são as duas caixinhas básicas da concepção cepalina. Um é o que eles chamam de vulnerabilidade externa, né? Essas economias periféricas, elas estão externamente vulneráveis, né? E dois, internamente, existe uma heterogeneidade estrutural nesses países periféricos. Então, a ideia aqui, certo, que é um país que está num processo de desenvolvimento, não é um país central, onde o desenvolvimento já aconteceu, né, continua se desenvolvendo, certo, mas o avanço do desenvolvimento já foi. A gente tem uma periferia onde a gente tem que fazer o catching up, certo? Tem que tirar a diferença, né? E essas economias, elas têm, de um lado, uma alta vulnerabilidade em relação ao seu ambiente externo, né? São altamente vulneráveis externamente. E dentro delas, elas são compostas por uma economia muito heterogênea. São economias muito heterogêneas, usa-se muito a ideia, um pouco, que eu talvez já tenha falado um pouco, a ideia, por exemplo, que existem dois Brasis, né? É muito claro nessa época, né? A ideia de que existe um Brasil avançado, exportador, mais moderno, e um Brasil atrasado, um Brasil com uma produtividade baixa, etc. Né? Então, essas são as três caixinhas principais, e tem a quarta caixinha, certo? Quer dizer, que é a caixinha da intervenção. Então, eu preciso fazer uma intervenção, né? A saída disso tudo é o que eu faço? Né? E a resposta nesses primeiros anos 50 é industrializa. Né? Essa é a primeira resposta. Certo? Quer dizer, a primeira análise vai ser feita, a gente volta daqui a pouquinho para isso, né? E o que eu tenho que fazer para superar esse atraso, para fazer esse catching up, e tentar minimizar esses problemas de vulnerabilidade, diminuir os problemas de heterogeneidade, é o processo de industrialização. Então, vamos para essas caixinhas aqui, certo? Quer dizer, a primeira caixinha é essa ideia de relação centro-periferia, certo? Quer dizer, por que ela é importante, certo? Quer dizer, porque ela afasta essa ideia, certo? Quer dizer, ela nega a ideia de que o desenvolvimento da América Latina vai ser meramente uma fase do desenvolvimento dos outros países, que os outros países já atravessaram. Então, você tinha uma ideia que vai ser consolidada alguns anos depois pelo Rostov, certo? O Rostov escreve depois disso, mas assim, essa é uma ideia clássica que o Rostov depois ele formaliza, de que os países, né, deveriam se organizar para se desenvolver, e eles passam por uma série de fases. E que todos os países vão passar por essas fases. Né? E se fizer bem o serviço de casa, certo? Quer dizer, ao passar por essas fases, vão se desenvolver. Né? O que a análise centro-periferia diz é que ela nega essa ideia. Não é verdade que todos os países podem passar por essas fases. Né? Por que não é verdade? Porque quando o Brasil vai entrar nessa fase de desenvolvimento, certo? Quer dizer, a Inglaterra já se desenvolveu. E quando a Inglaterra se desenvolveu, não existia o Brasil desenvolvido, ou não existia ninguém desenvolvido. Então, as fases não são iguais. Eu não posso copiar o crescimento americano no Brasil, porque quando os Estados Unidos cresceu, né, eu tinha a Inglaterra, certo? Eu tenho uma série de condições, né? E beleza, certo? Quer dizer, esse era o crescimento norte-americano. Né? Que também é diferente do crescimento inglês, certo? Quer dizer, né? Justamente porque tinha a Inglaterra. E o crescimento brasileiro é diferente. Por que é diferente do crescimento americano? Porque quando o Brasil for crescer, já existe um país crescido, vamos dizer assim, que é a Inglaterra, e tem outro país crescido, que são os próprios Estados Unidos. Né? Então, cada desenvolvimento, certo, é distinto, certo? É diferente, né? É singular, é específico. Né? Então, quando eles vão fazer uma análise centro-periferia, ele está descartando, vamos dizer assim, essas teses de desenvolvimento econômico que se aplicam a todo e qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento. Certo? Falando, não é verdade. Certo? Eu só posso estudar o Brasil, certo, dentro de um contexto. Certo? De qual é o contexto? O contexto que existe um mundo no qual o Brasil está inserido. E nesse mundo tem uma série de países desenvolvidos.
Ah, então, mas os Estados Unidos também, você pode falar a mesma coisa, certo? Quer dizer, estuda os Estados Unidos dentro de um contexto, verdade, certo? Quer dizer, vamos estudar os Estados Unidos dentro de um contexto. Só que no contexto norte-americano, não existia já os Estados Unidos desenvolvidos. No contexto brasileiro já existe, né? Por isso que é singular, as condições são diferentes, as condições do desenvolvimento da periferia, elas são diferentes, por quê? Porque já existe o centro. Quando o centro se desenvolveu, não existia o centro, né? Agora, quando a periferia se desenvolve, existe a periferia, mas existe já os países de alto desenvolvimento, né? Então, é isso, por exemplo, que a Unicamp depois vai chamar de capitalismo tardio no Brasil, certo? Quer dizer, é isso que o Gerschenkron talvez seja o grande, né? Aqui está o Rostov com as fases, certo? Olha, todos os países vão passar por essas fases. Pode ser, certo? Mas nem todos, quando eles passam por essas fases todas, a situação não é não é a mesma. Né? O papel do Estado não é o mesmo em cada uma dessas fases para cada um dos países, certo? Quer dizer, é diferente o papel do Estado na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, certo? É diferente o papel do capital, do sistema financeiro em cada uma dessas fases. Então, a ideia de centro-periferia, ela se junta com a ideia do Gerschenkron, que é um crítico do Rostov, certo? E ele, no fundo, quer dizer que o percurso que eu tenho que fazer para me desenvolver não é o mesmo do percurso que os países centrais desenvolveram, certo? Quer dizer, é, pode ter elementos parecidos, pode ter elementos que envolvam aquilo que eles fizeram. Estou dizendo que tudo que eles fizeram não se aplica, certo? Mas eu tenho que levar em consideração que eles existem, certo? Que eles estão lá, certo? Quer dizer, então, no mínimo, a competição com eles é diferente, certo? Quer dizer, o Brasil, se quiser se desenvolver, vai ter que competir com os produtos americanos. Pode até, como diz o Gershon, ter algumas vantagens, inclusive. Nem tudo é negativo. Né? O fato dele já ter desenvolvido a tecnologia nos desobriga a desenvolver a tecnologia, mas a gente precisa adquirir essa tecnologia. Né? Então, a ideia do centro-periferia é que se a gente é periferia, a gente não é centro, certo? Quer dizer, o que é óbvio, certo? Quer dizer, mas é um padrão específico de inserção internacional nas economias latino-americanas. A gente não é capaz de repetir as estratégias que foram feitas pelos países centrais quando se desenvolveram. Né? Então, exige um pensamento, um modo específico de funcionamento diferenciado, levando justamente em consideração que existem os países centrais. Né? Então, a gente é subdesenvolvido porque existem países desenvolvidos. Né? E se a gente quiser sair do desenvolvimento, a gente vai ter que seguir os passos dos países desenvolvidos, talvez em parte sim, mas a gente também vai ter que enfrentar esses países subdesenvolvidos. Né? A gente vai ter que colocar nossos produtos no mercado, a gente vai ter que se defender desses produtos que vêm de fora, a gente vai ter que fazer o acompanhamento tecnológico. Já desenvolveram a tecnologia, melhor, né? A gente só precisa apropriá-la, mas talvez não seja tão fácil apropriá-la. Né? Então, né, as estruturas dos países periféricos, certo? Quer dizer, também muitas vezes são diferentes das estruturas iniciais dos países centrais. Então, essa ideia de análise de centro-periferia não é só, olha, tem o pessoal lá da América do Norte, do norte do Equador, tá certo? Da Europa, lá do Atlântico Norte, e tem o pessoal do Sul. Então, periferia aqui, o centro lá é mais do que isso, certo? Quer dizer, né? A ideia da periferia porque existe o centro, certo? E o centro já está ali, certo? Quer dizer, não é para a periferia se tornar alcançar o nível de desenvolvimento do centro, certo? Vai ter que fazer coisas que o centro fez e que a gente não fez, é verdade, certo? Mas vai ter que fazer uma coisa que o centro não teve que fazer, que é enfrentar o próprio centro, certo? Quer dizer, então, o desenvolvimento brasileiro, certo? Eu preciso pensar que existe os Estados Unidos, que existe a Europa, que existe a Inglaterra, que existe esses outros lugares, e eu tenho que levar isso em consideração. Né? Eu tenho relações comerciais, eu tenho relações financeiras com esses países, e pode não ser tão fácil assim. Então, essa é a primeira coisa. Né? Então, os centros, né? Tem a ideia, né? De como. Então, o que caracteriza os países periféricos? Certo? São países com renda per capita mais baixas e tem que tirar o atraso tecnológico. Né? E são países que normalmente têm uma estrutura produtiva extremamente especializada, né? E tem uma estrutura ocupacional extremamente heterogênea. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu tenho especialização produtiva, né? Eu produzo café, né?
e quase que mais nada. Certo? Quer dizer, e eu tenho uma estrutura ocupacional, vamos dizer assim, formada por mão de obra qualificada, mão de obra não qualificada, por pessoas no centro, no urbano, quer dizer, o grau de diferenciação entre mão de obra, vamos dizer assim, é gigantesca no Brasil. Certo? Quer dizer, né, eu tenho que dar conta dessas diferenças de maneira muito forte. Né? Então, aqui vão aparecer, vamos dizer assim, as outras duas caixinhas que eu chamo de atenção. Né? Então, você tem essa ideia na análise de centro-periferia, a CEPAL vai sempre olhar. De um lado, sempre vai ter um capítulo sobre a situação externa da CEPAL, dos países da América Latina. Né? E um capítulo sobre essa parte interna, né? Sobre a economia interna da CEPAL, dos países. Né? E na economia externa, o que se nota, essa inserção externa, né, das economias cepalinas, é que existe nessas economias externas, e isso faz ela ser periférica, uma certa vulnerabilidade dos países periféricos. E na estrutura interna, existe uma certa heterogeneidade nessas economias periféricas. Interessante de ver, né, é que o que é a vulnerabilidade externa, né, nos anos 50 eles vão definir claramente o que é essa vulnerabilidade externa e o que é essa heterogeneidade interna. Mas quando eu disse que o pensamento cepalino avança, ele vai mudando, né, é que justamente você vai fazendo intervenções para tentar ir resolvendo, em parte, esses problemas. E o que vai acontecer é que muitas vezes esses problemas vão mudando. Né? Então, nos anos 50, a vulnerabilidade externa, quer dizer, ela claramente estava ligada à ideia de que eu tenho um desequilíbrio no balanço de pagamentos, e isso estava, de alguma forma, ligado à deterioração dos termos de troca. Né? Você pega a própria CEPAL nos anos 70, nos anos 80, certo? Quer dizer, a posição da CEPAL nos anos 70 é que a tendência, a vulnerabilidade externa, não era tanto devido a um desequilíbrio do balanço de pagamentos e um problema de termos de troca. É um problema, por exemplo, de dívida, né, de endividamento externo. Então, note que essas caixinhas aqui, certo, é onde as coisas vão mudar. Né? Ao longo da história da CEPAL, essas explicações de por que o país é vulnerável, de como é que funciona a heterogeneidade, ela vai se alterando. Né? Então, quer dizer, só para a gente fechar aqui, já olhando para os anos 50, certo? Quer dizer, nos anos 50, nos primeiros textos, então, do Prebisch, do Furtado, certo? Então, eles vão olhar para essa vulnerabilidade externa e vão dizer por que a gente é vulnerável externamente, certo? Porque a gente tem uma tendência estrutural do desequilíbrio do balanço de pagamentos. Isso é um capítulo do livro do Celso Furtado, uma tendência externa ao desequilíbrio do BP. Né? E aí os autores ali vão explicar isso de maneira diferente. O que tem muita força nesse período, por causa do Prebisch, é a famosa tese Prebisch-Singer, que é a tese do Prebisch da deterioração dos termos de troca, ou seja, o preço dos produtos pelos quais os países latino-americanos exportam em relação ao preço pelo qual eles importam, tende a cair ao longo do tempo. Então, eles vão dizer, olha, essas economias estão caracterizadas por serem exportadoras de produtos primários, né, normalmente de pouquíssimos produtos primários, né, e são importadoras de uma grande quantidade de produtos, que é a estrutura de consumo dessas economias. Né? Então, o que vai acontecer é que essas exportações extremamente concentradas em produtos primários, certo? Quer dizer, causa um problema. Né? Vai ter um problema que é a tal da alteração dos termos de troca. Né? E essa alteração dos termos de troca significa que, no longo prazo, certo? Quer dizer, apesar da que a teoria das vantagens comparativas te diz, né, que você vai ter ganhos ao longo do tempo, certo? Quer dizer, o Prebisch, o Furtado, não nega a existência de ganhos com as trocas. O que ele contesta, certo? Quer dizer, é a ideia de quem ganha quanto, certo? Quer dizer, então, a teoria lá, a eficiência paretiana diz para todo mundo, então é uma situação boa, porque todo mundo ganha. É verdade, todo mundo ganha. A própria CEPAL admite que todo mundo ganha com o comércio internacional. Mas não admite que todo mundo ganha igual. Né? O problema não é se as pessoas ganham ou não, o problema é quanto ganha. Né?
A América Latina está ganhando, não pode reclamar, certo? Lógico que pode reclamar, certo? Se a gente ganha menos do que os países centrais, certo? Quer dizer, com o tempo a gente vai se afastar dos países centrais e não se aproximar, porque a gente está ganhando menos nos sistemas de troca. Então, quer dizer, o problema da teoria das vantagens comparativas não é que se ela está certa ou que está errada, mas é que, dado, vamos dizer assim, como eu distribuo os ganhos, certo? Quer dizer, eu tenho uma tendência no longo prazo, né, ruim, certo? Quer dizer, porque o resto do mundo ganha mais do que eu, certo? Quer dizer, você é invejoso? Não, não é que eu sou invejoso, certo? Quer dizer, é que se o meu PIB cresce 1% ao ano e o PIB do outro cresce 5% ao ano, eu estou perdendo, de certo, nessa história. Estou perdendo posição relativa e minha população, né, ela vai olhar para mim, isso vai dar um problema. É aquela história que o Simon se colocava lá atrás. Né? O pessoal está olhando para fora, certo? O pessoal olha daqui para fora e vê, certo? Se daqui a 15 anos o Brasil continuar consumindo os velhos produtos, certo? Enquanto os países europeus, os países norte-americanos, a população desses países triplicar o poder de consumo dessas pessoas e cada um consumir produtos cada vez mais sofisticados e a gente não conseguir fazer isso, vai ter um problema, certo? Vai ter um problema social aqui, certo? Vai ter uma convulsão aqui dentro. Então, esse é o drama, certo? Quer dizer, então, aqui tem um monte de discussão, se os termos de troca, se isso. Isso é uma discussão gigantesca, certo? Mas é uma repartição desigual dos ganhos de comércio. Esse é o ponto, certo? E por que é desigual? Por exemplo, quer dizer, quando, mesmo se supor, né, uma das versões da teoria da alteração dos termos de troca é que suponha que existam ganhos de produtividade na agricultura exportadora, né? Muita gente vai dizer que não tem os mesmos ganhos, mas vamos supor que tenha os mesmos ganhos de produtividade. O resto técnico seja igual na agricultura ou na indústria. Né? Vários autores não aceitam esse pressuposto, mas vamos aceitá-lo. Né? O que eles estão dizendo é que, com o tempo, certo, esses ganhos de produtividade, nos produtos primários, eles tendem a virar preço, a virar queda de preço. Um ganho de produtividade vira diminuição de preço. Né? Enquanto que nos produtos industriais, esses ganhos de produtividade existem, né? Vamos supor que sejam iguais aos da agricultura, mas eles não viram preço. Certo? Quer dizer, eles são retidos, de alguma maneira, na forma de lucro, etc. Por quê? Porque as estruturas produtivas são mais concentradas nesses lugares, são mais oligopolizadas, enquanto que nos países periféricos, a negociação dos produtos primários é no mercado mais concorrencial. Né? Então, você vê, você desloca a curva, né? Você desloca a curva de custos, né? Quer dizer, numa situação concorrencial, isso significa uma queda de preço. Professor, então a tese da CEPAL é que a economia internacional afeta o crescimento do país no longo prazo. Isso. E que a forma como está sendo feito o comércio, esse crescimento no longo prazo é muito mais favorável aos países centrais. A economia ortodoxa tem algo parecido com isso? Não, a economia ortodoxa diz que todos ganham. A teoria das vantagens comparativas. Entendi. Então, o que a CEPAL está dizendo é que está negando a teoria das vantagens comparativas. Ela está dizendo, olha, eu posso até aceitar que todos ganham, mas você não pode me dizer que todos ganham igual. Você não tem condições, eu não aceito isso. Isso não é verdade. Né? Então, note, certo, que ela não nega a teoria das vantagens comparativas, ela até aceita ela. Né? Mas o que a teoria das vantagens comparativas não diz é quanto que é a distribuição dos ganhos. Né? É o problema de Pareto aqui que a gente tem. É um problema clássico dos economistas ortodoxos. Certo? Quer dizer, quando vão discutir distribuição de renda. Né? Você ganhou e ele ganhou, tá bom. Né? É Pareto ótimo isso. Né? Você ganhou, ele ganhou. Pareto ótimo. Todo mundo ganhou. Né? Agora, para muita gente, isso não é. Tanto faz se seja Pareto ótimo, certo? Quer dizer, não é isso que importa. Certo? Quer dizer, ele ganhou 5 vezes mais do que eu, não é justo. Certo? Né? Então, e o que ele está dizendo aqui, e aí é um problema, isso do ponto de vista teórico, certo? Quer dizer,
é que esses ganhos desiguais levam a taxas de crescimento econômico desiguais, a níveis de desenvolvimento desiguais. É isso que eles estão dizendo. Né? Então, o fato de eu ganhar menos no comércio internacional, se eu tiver uma estrutura especializada em produtos primários, né, entorpece o meu crescimento. Não entorpece. O crescimento vai acontecer no longo prazo, mas vai acontecer num ritmo menor do que os outros. Né? Esse é o drama. Essa é a briga com a teoria das vantagens comparativas. Então, os Ou países do seja, centro dinamicamente eu estariam. tenho um problema. Estaticamente ela está certa. Então, Agora, no sentido dinâmico, o crescimento econômico dos países tende a ser ruim. Os países que exportam produtos concentrados em produtos primários. E aí, por quê? Tem várias explicações. Tem duas delas aí na tela. Certo? São as explicações iniciais do pessoal da CEPAL. A primeira é essa questão dos mercados. Né? Ou seja, quando eu tenho ganho de escala, ganho de produtividade, alguma coisa assim, isso rebate para preço. Né? Não fica. Então, se rebate para preço, quem está ganhando com ganho de produtividade no café é o consumidor de café. Né? Porque o preço do café vai cair. Né? Enquanto que o cara que vende panela, certo? O ganho de produtividade vai diminuir o preço da panela? Vai, em parte, certo? Mas, em parte, vai ficar retido na forma de lucros ou de salários das pessoas que produzem. Esse ganho de produtividade é retido no país de origem. Aqui não. Você repassa esse ganho de produtividade para o país de destino, para os compradores. Se eu estou falando de comércio internacional, isso é um problema. Tem uma outra tese, tem uma outra hipótese, certo? É que as elasticidades são diferentes. A elasticidade de renda dos produtos primários é menor do que 1. E a elasticidade de renda dos produtos manufaturados é maior do que 1. Ou seja, na medida que a renda cresce, eu demando mais produtos manufaturados do que produtos primários. Você fica 2 vezes mais rico, você não vai tomar 2 vezes mais cafezinho. Né? Mas você vai comprar 2 vezes mais produtos eletroeletrônicos. Ou até mais. Ou seja, nas cidades, à medida que o PIB vai crescendo, a demanda por produtos primários ela cresce, mas cresce menos do que proporcionalmente ao crescimento da renda. E os produtos manufaturados crescem mais do que proporcionalmente. Isso são hipóteses. Né? Tanto essa história da distribuição da renda, não, do progresso técnico virar preço, certo? Quanto da elasticidade de renda, que são 2 elementos que explicam essa deterioração dos termos de troca, que explicam esses ganhos desiguais ao longo dinâmicos, certo? Quer dizer, são são hipóteses que são muito contestadas na literatura. Tem um monte de discussão para saber se é verdade essa ideia da deterioração dos termos de troca. Né? Quando você olha os dados dos anos 50, que é quando o Prebisch escreveu, e um outro cara chamado Singer escreveu, né, isso que fica conhecido como a tese Prebisch-Singer. O Singer não é o Singer brasileiro, é o Singer que trabalha na Europa, nos Estados Unidos, e era muito claro, por exemplo, para a série de termos de troca brasileira, certo? Se você pegar entre 1915, 1914, 1950, a série de termos de troca, ela é um declínio atrás da outra, certo? Mas se você joga todo o século XIX, se você joga depois desse período, talvez... Então, é uma discussão gigantesca se isso aqui é verdade ou não. Bem grande. Ainda na época do Furtado, do Prebisch, certo? Quer dizer, um outro problema, vamos dizer assim, em relação a uma outra explicação para esses termos de troca acontecerem é um problema, inclusive, dos países latino-americanos, certo? Quer dizer, como eu não tenho limites de oferta de mão de obra, e principalmente de terra, né, eu tenho uma tendência, certo, a expandir a oferta de maneira muito forte, porque eu não tenho restrição de custos na estrutura produtiva desses produtos primários. Né? Nem a terra é um custo muito grande, nem a mão de obra depois que os processos de migração se estabelecerem. Então, eu tenho uma mão de obra abundante nos países latino-americanos, eu tenho terra abundante. Então, não tem limitação de custos. Então,
eu vou aumentando a produção, vou aumentando a produção, vou aumentando a produção, a oferta vai aumentando muito mais rápido do que a demanda, certo? Então eu tenho uma tendência a superproduzir, né? Que é uma outra explicação aqui, a terceira explicação aqui dessa deterioração do sistema de troca. Tem várias explicações, eu estou dando aqui as principais da época, né? E essa discussão veio andando, né? Como eu disse, essa discussão da CEPAL é uma discussão muito contestada, né? Eu mesmo escrevi um texto com o Sérgio Caneblei para verificar se existe ou não essa tendência à alteração dos termos de troca, né? A gente verificou que existe uma tendência de leve alteração dos termos de troca se eu pegar uma série de 150 anos, né? E que existe muito mais ciclos e quebras estruturais da série do que propriamente uma tendência declinante. A tendência existe, mas ela é muito pequenininha. Mas enfim, um monte de gente desceu o pau no nosso trabalho, assim como eu desci o pau no trabalho dos outros, enfim, assim caminha a humanidade. Então, essa é a primeira parte. Por que as economias latino-americanas são vulneráveis? Porque o comércio, porque tem uma tendência de desequilíbrio do balanço de pagamentos. Isso se dá pela forma como a gente está inserido no comércio internacional, e essa forma como a gente está inserido no comércio internacional leva a uma relação de preços ruim para a América Latina, né? E a explicação para isso enfim, tem uma série de elementos aí, elasticidades, mercados, tendência à superprodução, né? Na verdade, essa tendência à superprodução vem de alguns modelos, que a gente diz, é uma economia à la Lewis. E que é uma economia à la Lewis? É uma economia que você tem parte da oferta dos seus fatores de produção é ilimitada. Eu não tenho limites na oferta de alguns fatores de produção. Então, o preço desses fatores tende a zero. Isso, assim, faz com que você possa aumentar a produção desses negócios indefinidamente, certo? Quer dizer, como a demanda não segue, certo? A demanda não é tua, a demanda é do lado de fora, né? Isso significa uma queda de preço ao longo do tempo. Então, essa é a parte da vulnerabilidade externa, certo? Quer dizer, então eu tenho a alteração do sistema de troca, a consequência disso é um desequilíbrio do balanço de pagamentos ao longo do tempo, e eu tenho, então, problemas de dinamismo de longo prazo das economias. Isso é o lado externo. Internamente, quer dizer, o que eles olham para essas economias? Eu falo, olha, tem uma economia de muita desigualdade interna, certo? Quer dizer, eu tenho setores muito, muito ruins em termos de produtividade, né? Os setores furtados chamam muita atenção nesses setores. Como que eles chamam esses setores? Eles são setores. Esqueci. Não, enfim, são setores não exportadores, né? Mas ele tem outro nome. Então você tem o setor exportador, que normalmente é um pouco mais dinâmico, etc. E o resto da economia, né, de uma produtividade muito baixa, etc. E a complementariedade entre esses dois setores é muito baixa, né? O quanto que um influencia o outro, certo? Quer dizer, vai crescendo ao longo do tempo, mas ainda assim é muito baixo, né? Então tem um contingente enorme da população que pressiona ali, certo? Um contingente da população que pode ser usada como mão de obra, seguros, salários, etc., de um lado, mas é uma população que está permanentemente, vamos dizer assim, desempregada, subempregada, em condições, vamos dizer assim, muito ruins de sobrevivência. E esses setores produtivos, vamos dizer assim, tem uma alta especialização desses setores produtivos, né? O que faz com que eu tenha, numa economia, uma estrutura de produção que é basicamente ligada ao setor exportador e uma base de consumo que não é atendida pela produção nacional. Então, eu tenho que importar os produtos, né? Eu tenho muito limite de oferta de produtos. Eu não tenho oferta de produtos a não ser os produtos exportáveis, né? O café, esse tipo de coisa, né? Então, eu tenho que depender tudo das importações. Se o câmbio desvalorizar, se tiver problema lá fora, certo, com as importações, eu tenho problemas graves, certo, de falta de abastecimento aqui dentro, né? Então, essas economias são caracteristicamente desempregadas, né? Um hiato de emprego muito grande, que me dá problemas de renda gigantescos, certo? Internos, né? Distribuições de renda muito ruins, certo? Quer dizer, como eu não tenho uma renda bem distribuída, etc., eu tenho um problema gigante de poupança,
né? Aí tem uma crítica também, de certa maneira, da CEPAL aos ricos, certo? Os ricos não poupam, eles têm gastos perdulários em bens de luxo, etc., que vai ser retomada lá para frente. E eu tenho tendências inflacionárias muito fortes nessas economias, por quê? Não é a inflação que vem da questão monetária. Qual é a ideia da inflação cepalina? Certo? A inflação cepalina é falta de oferta de produtos. Né? Então eu tenho. Quero produzir alguma coisa no Brasil? Não tem que importar. Aí tem problema de balanço de pagamentos, desvaloriza o câmbio. Então, a inflação vem a câmbio, certo? Quer dizer, então tem problemas crônicos, vamos dizer assim. A inflação é um fenômeno real, né, ligado a essa baixa produção de uma série de produtos importantes, matérias-primas, etc. A necessidade de você ter importações de produtos. Se a importação correr normalmente, tudo bem, certo? Até com seguro o negócio. Mas se tiver algum problema na importação, certo? Quer dizer, né, eu normalmente tenho um aumento dos custos, porque essas importações estão difíceis de acontecer. Né? Então, a inflação ela tem um lado que vem do câmbio, tem um lado que vem da falta de uma série de produtos aqui dentro. Né? Então, tem inflação, tem desemprego, etc. Então, esse é o mapa, vou dizer assim, dos anos 50, né? E para fechar essa história, certo? Qual é a saída deles? A intervenção estatal que vai tentar resolver esse tipo de coisa é a promoção da indústria. Né? Isso nos anos 50. Essa é a saída, a tese básica da orientação cepalina, enfim, promover o processo de industrialização para diminuir essa vulnerabilidade, para diminuir essa heterogeneidade interna. Isso, assim, mais ou menos, compactua, vamos dizer assim, com o que historicamente a gente está dizendo, né, com o que o Vargas está fazendo aqui, com o que o Perón está fazendo na Argentina, com o que o Cárdenas está fazendo no México. Vários países estão com essa industrialização, com esse desenvolvimentismo, como a gente vai chamar a atenção. Então, a CEPAL vem, de alguma maneira, dar um certo respaldo a esse processo, com toda essa configuração analítica. Certo? Então, só que essa industrialização tem que ser conduzida pelo Estado. Né? Então, vai ter mecanismos de planejamento, vai ter análises de demanda, vai ter intervenções do Estado, certo? Talvez alguns mais fortes, outros mais fracos, certo? Quer dizer, mas eu preciso de um planejamento para orientar esse processo de industrialização. Para terminar, só 3 coisinhas aqui, que é importante a gente ressaltar do pensamento da CEPAL desses anos 50, é que, por exemplo, a CEPAL nunca disse que essa industrialização tem que ser feita na América Latina só para atender o mercado doméstico, que é a ideia da substituição de importações. O Prebisch insistia muito que essa industrialização tem que ser feita, inclusive, com exportação, que é o drive coreano nos anos 60. Então, como se a Coreia estivesse seguindo o Prebisch. Vamos industrializar e chega uma hora eu preciso jogar para fora essa indústria. Eu não posso continuar jogando para dentro. Né? Você precisa... a CEPAL não é contra o capital estrangeiro, vê que tem problemas de regulamento externo, tem que tomar cuidado para esse capital estrangeiro não virar mais um problema lá na frente, mas a vertente nacionalista pode existir um pouco, certo? Quer dizer, mas não é tão claro assim a CEPAL contra o capital estrangeiro. E a terceira coisa, certo? Aqui eu inverti, né? Comecei pelo 3, é você imaginar a CEPAL defendia logo de cara para a América Latina, vamos dizer assim, a ideia de integração regional, porque apesar dela dizer que as exportações industriais eram importantes, ela reconhecia que o processo de industrialização vai ser feito com base no mercado doméstico. E o mercado doméstico para alguns países latino-americanos é muito pequeno para viabilizar a industrialização, dado as necessidades que precisam de capital para esses mercados. Então, tem escalas mínimas. Então, num país, sei lá, como o Uruguai, vamos dizer assim, é difícil você ter uma indústria automobilística ali dentro, certo? Se você vender só para o Uruguai. Nada contra o Uruguai, mas é muito pequena a dimensão. Então, tem um texto do Prebisch de 51, 52, não me engano, que já prevê a integração latino-americana, certo? O mercado latino-americano como mercado-alvo.
Então, a ideia de que eu preciso exportar produtos industriais, inclusive para a América Latina e para o resto do mundo, é uma ideia importante. Certo? Dentro das pessoas de Cepalino, muitas às vezes a ideia é que a Cepal é só sobre importações, não é bem assim. Certo? E essa ideia de capital estrangeiro, na Cepal você conta, tem gente na Cepal que não gostava muito de capital estrangeiro, isso cresceu com o tempo, certo? Mas o pensamento original do Prebisch, essas coisas, não é necessariamente assim, não. Certo? Quer dizer, então, são alguns reparos aqui. Certo? E aí, ao longo do tempo, a CEPAL vai mudando um pouco essas ideias aí sobre vulnerabilidade externa, sobre essas coisas todas. Certo? Mas vamos deixar para a próxima aula vocês verem, acompanhar um pouco como que isso foi acontecendo, certo? Quer dizer, até porque eu tenho que entrar na outra sala de aula já, né? Já acabou aqui a aula. Então, deixa eu interromper aqui a gravação.